Olá, eu sou Ana Carolina Marques Magalhães, sou residente de ginecologia e obstetrícia. Sob a orientação do Dr. Gilberto de Matos, vou abordar os distúrbios do desenvolvimento sexual. Nosso roteiro, temos a introdução, o diagnóstico, vou abordar a embriologia normal, os distúrbios DDS XY, os DDS XX, o manejo da genitália ambígua e, por último, o nosso artigo. O conceito que a gente tem é de que as condições congênitas, os DDS são condições congênitas de discordância entre o sexo cromossômico, gonadal e o anatômico. Em 2005, foi realizado um consenso em que os especialistas em Chicago, né, identificado como Consenso de Chicago, em que especialistas se reuniram para avaliar, né, a classificação dos DDS, que ficaram com DDS 46XY, DDS 46XX e os DDS por anomalias cromossômicas. Nesse quadro, a gente tem as classificações dos DDS. Temos por anomalias cromossômicas, que vai ser melhor abordada na próxima aula, como a síndrome de Turner e suas variantes, a síndrome de Klinefelter, a digenesia gonadal mistas e os DDS ovo-testicular. A outra classificação são os DDS com cariótipos 46XY, que temos a disgenesia gonadal completa, 46XX, DDS ovo testicular, DDS testicular com SRY positivo, exposição ao excesso de andrógenos e anomalias millerianas. Já os DDS com cariótipo 46XY, temos a síndrome de insensibilidade aos andrógenos, a digenesia gonadal completa, a digenesia gonadal XY parcial, a deficiência da síndrome da síntese de androgênios, anomalia de receptores de hormônios luteinizantes, distúrbios do hormônio milleriano, DDS ovo-testicular e outras, como hipospade, estrofia vesical. Nesse consenso, também foi identificado que termos como hermafrodita, pseudohermafrodita, sexo reverso, são termos pejorativos e que deveriam entrar em desuso. Quais são a nossa suspeição clínica, né? Vamos ter a genitália ambígua, massa na região inguinal, hipertrofia de clítoris, fusão labial, amenorreia primária com hipogonadismo, agenesia útero-vaginal e infertilidade. Na anamnese, vamos ficar atentos para histórico de consanguinidade, exposição pré-natal a andrógenos, antecedentes familiares de insuficiência ovariana precoce, intercorrências na gestação, uso de drogas na gestação, peso ao nascimento, desenvolvimento e crescimento na infância, malformações concomitantes, cirurgias de hérnia na infância. O exame físico do RN na primeira infância se pode observar hipertrofia de clítoris, fusão total parcial das pregas labiais, seio urogenital comum, genitália com aparência masculinizada, lábios maiores escrotalizados, hernia inguinal bilateral, estigma de Turner, como a redundância da pele cervical, tórax escavato e baixa estatura. No exame físico do adolescente, a gente vai utilizar a escala de Turner, né? Com o desenvolvimento puberal de pelos e mamas. Então, a gente observa nessa escala a pilificação pubiana, presença, escassez ou ausência e o desenvolvimento mamário. Observar os estigmas de Turner e hérnias inguinais. No exame físico do adolescente, observar a estatura, a medida do clítoris. Além disso, no hirsutismo, a gente utiliza o índice de Ferman-Galley. É uma forma objetiva para se avaliar esse hirsutismo. Cada forma, distribuição, coloração, né, se tem pelos enrolados, se dá uma nota para cada região. No somatório até 8 é normal, de 9 a 16 é um hirsutismo leve, de 17 a 24 um hirsutismo moderado e acima de 25 a gente tem um hirsutismo grave e severo.
Exames complementares. Ultrassom pélvico abdominal, para se avaliar se tem o útero, ovários, vagina, a parte superior da vagina, se tem gônadas abdominais. Nos casos duvidosos, se pode proceder com a ressonância da pelve. Dosagem de FSH, LH, testosterona, TSH, prolactina, 17-OH, progesterona, para se avaliar a hiperplasia adrenal congênita. No cariótipo, se tem XX, o XY, e avaliar se tem os marcadores do gene SRY. Embriologia. A diferenciação sexual vai se iniciar a partir da 7ª semana gestacional. No gênero masculino, né, nos genes masculinos, tem a presença do SRY no braço curto do cromossomo. Temos também fatores protesticulares, no caso masculino, e proovarianos, no caso feminino. A diferenciação sexual masculino ocorre pela presença desse gene SRY. As células germinativas, que são as espermatogônias, são circundadas por células somáticas e vão dar origem às células de Sertoli e os cordões seminíferos, e as células mesenquimais vão dar origem às células de Leydig entre os cordões seminíferos, como a gente observa nessa imagem. As células de Sertoli são responsáveis pela produção do hormônio antimileriano, já as células de Leydig pela produção de testosterona. Na diferenciação sexual feminina, a ausência desse gene vai fazer o desenvolvimento, que é um desenvolvimento ovariano mais tardio. Os cordões sexuais vão dar origem às oogônias, e o epitélio celomático que circunda as oogônias vão dar origem aos folículos primordiais. A diferenciação sexual masculina ocorre pela degeneração dos ductos de Miller, aqui em azul, e desenvolvimento dos ductos de Wolff, aqui em vermelho. Já no caso feminino, ocorre o contrário. Os ductos de Wolff vão regredir e os ductos de Miller vão se desenvolver em trompas, útero e porção superior da vagina. A genitália externa, ela vai se desenvolver a partir do tubérculo genital. No sexo feminino, vai se alongar e formar a cabeça da glande e o corpo peniano. No sexo feminino, vai formar o clítoris. O sexo masculino vai ter a ação da testosterona e do seu metabólito ativo, que é a dihidrotestosterona. Vai formar um alongamento entre a região anogenital e o que não vai ocorrer no sexo feminino. Além disso, por conta da testosterona, vai ter um aumento, né, do falo, a fusão das dobras labioscrotais, formando o saco escrotal masculino. Aqui. Nas mulheres não vai ter essa testosterona, nem esse metabólito ativo, então a distância anogenital vai permanecer a mesma e as dobras labioscrotais e uretrais não vão se fundir, como identificado nessa figura. O tubérculo genital vai se dobrar no sentido caudal, vai se formar o clítoris e o seio urogenital vai formar o vestíbulo da vagina. As dobras labioscrotais vão formar os lábios maiores, enquanto que as dobras uretrais vão permanecer como os lábios menores, formando a genitália externa feminina. Então, a partir da 7ª semana, com a gônada indiferenciada, temos a presença do gene SRY, formando os testículos. Através dele, temos o hormônio antimileriano, gerando a regressão dos ductos de Miller. Através da testosterona, vamos ter as vesículas seminais, epidídimo, ducto deferente. E o DHT, né, que é a dehidrotestosterona, vai fazer com que ocorra a formação da genitália externa e a próstata. Na ausência do gene SRY e fatores proovarianos, temos a formação das tubas uterinas, o útero, o terço superior da vagina e a regressão dos ductos de Wolff. Agora vamos falar sobre os DDS 46XY, anteriormente identificado como pseudo-hermafroditismo masculino. A principal síndrome é devido a defeitos na ação dos androgênios
e tem uma síndrome na insensibilidade dos androgênios, conhecida como síndrome de Morris. A incidência é de 1 em 13 mil até 41 mil nascidos vivos, a depender do local que está sendo estudado. Os DDS 46XY são os mais comuns. Os mais comuns são a síndrome de insensibilidade aos androgênios. É um distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, tem uma mutação no braço longo do cromossomo X e tem uma insensibilidade dos tecidos dos alvos aos androgênios. O gene SRY é normal, então vai ser produzido o testículo. Vai ter uma genitália externa masculina, portanto, vai ter uma vai ter uma síntese dos hormônios antimilerianos. A forma completa, ela é conhecida como síndrome de Morris, no fenótipo feminino. Vamos ter uma amenorreia primária, as mamas vão estar desenvolvidas, os pelos vão estar ausentes ou rarefeitos, a vagina vai ser curta, em fundo cego, a estatura vai estar acima da média e temos a presença de testículos, pode estar na região inguinal, labial, intraabdominal. Observar e ficar bastante atento para a hérnia inguinal bilateral em mulheres. Nessa imagem, a gente tem esse DDS-XY, por insensibilidade androgênica, com amenorreia primária. Temos um fenótipo feminino, tem desenvolvimento mamário, pelos sexuais ausência e ausência de útero e vagina. Os testículos podem estar presentes, né, em diversas regiões, inguinal, labial, intraabdominal. Na forma da síndrome de insensibilidade andrógena, na forma parcial, temos um espectro fenotípico amplo, a depender dos níveis de insensibilidade desses órgãos, né? Dos tecidos alvos, melhor dizendo. A genitália é ambígua, pode ter uma hipospádia, um escroto bífido ou criptorquidismo, pregas lábio-escrotais, orifício perineal único, fusão labial posterior, clitoriomegalia. Nessa imagem, nós temos um paciente com a síndrome de insensibilidade androgênica e podemos observar a presença de pelos pubianos, ou seja, não tem uma insensibilidade total, é parcial. Hipertrofia de clítoris e um orifício perineal. De forma leve, temos o fenótipo masculino, né? E ele vai ser também amplo, vão ter fenótipos amplos. A principal forma clínica é a infertilidade, oligoazospermia, temos ginecomastia, hipospádia com níveis séricos de LH aumentados e ou testosterona normal aumentado. Nessa imagem, a gente percebe o quanto pode ser amplo, né, os indivíduos com essa síndrome de insensibilidade na forma leve. Vamos ter genitálias desde mais masculinizadas até genitálias mais feminizadas, e isso vai depender, né, do nível de insensibilidade que esses tecidos vão ter aos androgênios. O diagnóstico, os níveis séricos de testosterona vão estar dentro da faixa normal para o sexo masculino, o LH vai estar elevado devido à insensibilidade nas células do eixo hipotálamo-hipófise, ou seja, ocorre uma produção de androgênios, porém, as células dos órgãos, né, dos tecidos alvo não são insensíveis a essa produção. O FSH vai estar normal, o hormônio antimileriano vai estar elevado nas formas totais, porque a testosterona não vai agir sobre as células de Sertoli. Um ultrassom pélvico é a primeira linha para identificar as gônadas e confirmar a ausência de útero e vagina. A ressonância pode ser utilizada em casos duvidosos. O cariótipo vai ser 46XY. O tratamento, no caso da forma completa, vai ser remover as gônadas aos 18 aos 20 anos, para que ocorra um desenvolvimento puberal completo. Tem que pensar realmente nessa necessidade de retirar as gônadas, porque tem um risco de 5 a 10% de malignização em amartomas e adenomas de células de Sertoli.
Após a gonadectomia, se for identificado o fenótipo feminino mesmo, a gente entra com a terapia de estrogênio apenas com estrogênio, que lembrando que não vamos ter a formação do útero e, por fim, né, se for necessário mesmo, uma dilatação vaginal, parte cirúrgica. Esse quadro eu tirei da Febrasgo com a orientação das diferentes formas de fazer a reposição hormonal. Então, se inicia, eles orientam, né? A gente pode ser utilizado com estradiol transdérmico, para não ter a passagem hepática, mas também se pode utilizar o estradiol via oral e o estrogênio equino conjugado. A dose inicial se inicia com 12,5 microgramas por dia, aumentando gradualmente a cada 6 meses, tendo uma dose final para mulher adulta de 100 a 200 microgramas por dia, no caso do estradiol via oral de 2 a 4, estrogênio equino conjugado de 1,25. Nas formas incompletas, remover as gônadas, né, pelo risco, né, de degeneração tumoral, principalmente nas gônadas fora da bolsa escrotal. A orquidopexia até a puberdade completa é uma possibilidade. Temos que ter uma vigilância irrestrita das gônadas, orquiectomia com essa possibilidade, e se for decidido pelo sexo masculino, temos a terapia de reposição de testosterona, entre 10 aos 12 anos via intramuscular. Vamos falar agora sobre os DDS 46XX, conhecidos anteriormente como hermafroditismo verdadeiro. Os DDS ovotesticular são raros no mundo, têm uma frequência aumentada na África do Sul devido ao alto índice de consanguinidade, presença de tecidos ovarianos e testicular simultaneamente. Temos folículos e túbulos seminíferos na mesma gônada, conhecida como ovotestes. Os folículos, os ovotestes, ele pode ser bilateral, unilateral, com ovário ou testículo contralateral. E o diagnóstico é histopatológico, ou seja, a gente vai fazer a retirada dessa gônada e através do histopatológico, do anatomopatológico, que vai ser identificado essa anomalia. O cariótipo é 80%, vai ser 46XX, 15% cariótipo 46XY e em 5% temos um quimerismo de 46XX, 46XY. Nos 46XX, com testículo ou ovoteste, temos o gene, o SRY, translocado de um cromossomo X. 10 a 30% das pacientes com ovoteste têm uma genitália ambígua. O SRY negativo acredita-se que ocorra por uma mutação ou variação dos genes da diferenciação da gônada primitiva. Temos a superexpressão de fatores protesticulares e uma inativação dos genes pró-ovarianos. É uma ampla apresentação clínica, desde a ambiguidade genital, gônadas palpáveis, assimétricas na região lábio-escrotal. A virilização durante a puberdade pode ocorrer e é o mais comum. O grau de masculinização depende da quantidade de testosterona, e em 90% dos casos temos útero, trompas, vaginas, e o risco de malignização das gônadas é menor. O tratamento é através da gonadectomia, se possível, a preservação ovariana, ou seja, se no caso tiver um ovário de um lado e um ovoteste do outro, se possível, é necessário a gente manter o ovário. O segmento ultrassonográfico é necessário e, se escolha pelo sexo feminino, temos que proceder com a terapia de reposição hormonal. Iniciar com estrogênio 2 a 3 anos após associar a progesterona, porque em 90% dos casos essa paciente vai ter útero. Nessa imagem, se identifica uma paciente com 12 anos, com DDS ovotesticular, quando no diagnóstico, e aos 15 anos, 3 anos após a gonadectomia e uso de terapia de reposição hormonal, a gente percebe uma melhora, um aumento dos caracteres sexuais femininos. Vamos falar agora do DDS 46XX, anteriormente identificado como pseudohermafroditismo feminino.
A principal causa desse pseudohermafroditismo feminino, né, é a exposição excessiva do feto aos andrógenos. Então, ele vai ter úteros, ovários, colo uterino e vagina superior presentes. Vai ser uma genitália mais virilizada. Pode ter ou não anomalias suprarrenais ou não suprarrenais. E a principal causa é por hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase, que é sendo a mais comum. A incidência é de 1 para 14 mil nascidos vivos, é uma doença autossômica recessiva, ocorre pela mutação do gene CYP2-1A2 e tem uma ação androgênica. Então, a adrenal, ela é responsável pela produção, né, de testosterona, androstenediona, DEA e quase 100% de SDEA. Os ovários também têm uma pequena produção de testosterona, cerca de 25%. Com essa mutação desse gene, vai ter um aumento da produção desses andrógenos, né? Tanto de testosterona, androstenediona, DEA e SDEA. E o que a gente tem, desculpa, nessa ação vai ter um aumento do clítoris, das dobras lábias escrotais, do seio urogenital. Na hiperplasia adrenal congênita clássica, ocorre por deficiência da 21-hidroxilase em 95% dos casos. Vamos ter um comprometimento da conversão da hidroxiprogesterona em desoxicortisol. Então, essa parte aqui da cascata, ela deixa de funcionar, gerando um aumento da produção dos andrógenos. E vão ter acúmulo dos precursores da conversão desses andrógenos suprarrenais, gerando alterações como perda de sal, hiponatremia, hiperpotassemia, hipotensão, se não tratada. Pode ter uma puberdade precoce, uma idade óssea avançada para a idade, o fechamento precoce das epífises ósseas, gerando uma baixa estatura, e o mais grave é a crise adrenal. O diagnóstico é com níveis elevados da 7-alfa-hidroxiprogesterona e uma genitália ambígua. Na crise adrenal, temos uma deficiência dos mineralocorticoides. Vão haver vômitos, diarreia, hipotensão, choque hipovolêmico, acidose metabólica, hipoglicemia e hiponatremia. Então, a gente percebe que são sintomas graves que podem levar esse paciente ao óbito até. O tratamento é com hidrocortisona, prednisona, dexametasona. A fluocortisona vai repor esses mineralocorticoides também, além de cloretos de sódio. Para mulheres adultas, a gente pode utilizar o anticoncepcional oral para melhorar a quantidade de estrógenos. A deficiência, a hiperplasia adrenal congênita não clássica, tem uma deficiência, mas não é tão grave quanto na clássica. Tem uma pequena atividade enzimática de 20% a 50%. Tem a puberdade precoce, uma oligomenorreia, hirsutismo, acne. E o tratamento é com o controle do hiperandrogenismo, com glicocorticoides, uns contraceptivos orais combinados, como a ciproterona, 14 dias por mês, e a espironolactona e os contínuos. A espironolactona, a gente não vai fazer uso dela sozinha, porque ela vai apenas bloquear os androgênios, né? A gente precisa fazer uma reposição hormonal com estrógenos também. Na hiperplasia adrenal congênita clássica, não se usa a espironolactona, porque ela pode bloquear os mineralocorticoides, podendo fazer uma crise adrenal. Na hiperplasia adrenal congênita, pela deficiência do 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, é uma herança autossômica recessiva, tem mutações do gene que codifica essa enzima, são meninas levemente masculinizadas, temos uma puberdade precoce com hiperandrogenismo pós-puberal. Então, com a ausência dessa enzima, vai ocorrer um aumento do DEA e dos androgênios em si. Pela hiperplasia adrenal congênita, né, pela deficiência da 11-hidroxilase, 5 a 8% dos casos, né, de hiperplasia adrenal, mutação do gene, e tem uma elevação da desoxicortisona,
mineralocorticoides, podendo causar uma hipertensão arterial sistêmica secundária. Falando um pouco, né, das neoplasias de androgênios, vão ter sinais de hiperandrogenismo rapidamente progressivos, vamos ter um hirsutismo acentuado, uma virilização, a testosterônica sérica vai estar aumentada, vai estar acima de 150 nanogramas por decilitro. Precisamos pedir uma ultrassom pélvica para identificar os tumores ovarianos. Se, por exemplo, o ultrassom pélvico não identificar esses tumores ovarianos, temos que avaliar o SDEA. Se o SDEA estiver acima de 7.000 microgramas por decilitro e o ultrassom normal, é necessário a gente pedir uma tomografia adrenal, porque pode ser por tumores adrenais. Além disso, né, nós temos também os tecomas, né, que ocorre principalmente na menopausa, são uma massa unilateral sólida, benigna. Temos também os tumores de células da granulosa, são juvenis antes da puberdade em 5% e pode ser em adulto, mulheres de meia idade. Vão ser uma massa unilateral septada, cística ou sólida, e geralmente são malignos. Então, ele vai acometer mais mulheres adultas de 40 a 50 anos para frente. E aqui a gente percebe as células tumorais da granulosa, são estruturas semelhantes a folículos. São conhecidas como corpos de Karl-Wexner. O tratamento é a incisão unilateral desse ovário. Temos também os tumores das células de Sertoli-Leydig, ocorre em 75% em pacientes menores de 40 anos, é unilateral e sólida, tem mais de 30% com sinais de virilização. Já os tumores de células de Sertoli puro são mais raros, ocorrem em mulheres em unidade reprodutiva, é unilateral, sólidos com áreas císticas. O comprometimento vai depender do estágio do diagnóstico e 11% vai ter malignidade. O tratamento também é a excisão unilateral dos ovários. O carcinoma adrenal geralmente são malignos, são tumores grandes, maiores do que 4 centímetros, são mais raros, né? Ocorrendo de 1 a 2 para 1 milhão de habitantes. A distribuição é bimodal, menos de 5 anos e mais de 50 anos. Em 20 a 30% das mulheres apresentam sintomas de virilização e tem elevação do DEA, desoxicortisol e do cortisol. Agora nós vamos falar do manejo da genitália ambígua. Um paciente XY com a genitália ambígua, a gente tem que fazer uma estratificação para baixo, médio ou alto risco para degeneração carcinomatosa. Então, o baixo risco é um fenótipo masculino, completamente virilizados, gônadas em fitas. As gônadas podem estar posicionadas na bolsa escrotal com aparência normal, ovário, testículo ou gônada de genética com OCT 3/4 negativo. O OCT 3/4 é um anticorpo monoclonal marcador tumoral. Eles são antígenos específicos em tecidos normais ou neoplasias. Um paciente risco médio tem uma gônada inguinal e um testículo de genético, tem um testículo de genético ou um OCT 3/4 positivo e uma subvirilização moderada. Já riscos elevados, temos a genitália ambígua, uma gônada abdominal, um tecido gonadal indiferenciado e um tecido digenético com OCT 3/4. A gonadectomia tem que ser avaliada, tem que ser pensada pelo risco da degeneração tumoral. Tem que se avaliar, caso a caso, no papel das secreções gonadais no desenvolvimento somático e esquelético desse indivíduo. Avaliar o papel dos hormônios sexuais sobre esse fenótipo e o futuro reprodutivo e sexual. Além disso, é muito importante um suporte psicológico e psiquiátrico, tanto para o paciente quanto para a família.
a reconstrução genital, né, no caso da genitália ambígua, na infância passa por questões éticas sobre a definição de sexo. A gente percebe que grande porcentagem, né, desses pacientes tem uma incongruência de gênero. É recomendável aguardar a criança manifestar a identidade de gênero e a cirurgia pode ser feita a vaginoplastia, a reposição da uretra, o reposicionamento do introito vaginal e a clitorioplastia. Um quarto das mulheres operadas precocemente tem um risco de estenose vaginal. Então, talvez postergar essa neovagina para a idade mais avançada, o início das relações sexuais seja melhor. E esse quadro, eu peguei na Febrasgo, ele avalia os aspectos clínicos dessa reconstrução da genitália, né? Então, observa-se que 12 a 15% dessas crianças vão ter incongruência de gênero na vida adulta. A correção pode ter um resultado estético satisfatório em 70% das mulheres. A incongruência de gênero, né, foi identificada em 11,5% das mulheres operadas na infância, e o desconforto na relação sexual é referido em 52% das mulheres com reconstrução da genitália. Agora vamos falar sobre o artigo. O artigo é o Complete Wonder Insensitive Syndrome, a Rare Case of Prenatal Diagnosis. Ele fala o diagnóstico da síndrome da insensibilidade androgênica no pré-natal. Fala de uma mulher de 34 anos, primigesta, e que no ultrassom de pré-natal foi identificado um alto risco para a trissomia do 21. Por isso foi solicitada a análise dos cromossomos, e a identificação dos cromossomos sexuais identificou a probabilidade de 99% de ser XY. O feto não apresentava alterações estruturais no ultrassom, sendo identificada o sexo genital feminino. Devido a essa incompatibilidade do sexo cromossômico e do fenótipo no ultrassom, foi realizada a miniocentese com 22 semanas, com perfil compatível com o sexo masculino pelo PCR. O casal recebeu aconselhamento genético e psicológico. No nascimento, foi um RN com sexo fenotípico feminino, e nesse artigo a gente identificou o tratamento, o diagnóstico, o tratamento da síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Essas são as referências e obrigada.